Olá! Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E eu sempre lembro a vocês aqui que a nossa casa, ela tem os trabalhos doutrinários acontecendo sempre de forma presencial, às segundas-feiras, das 19h30 até as 20h30. E o nosso grupo de estudo, que acontece nesse formato, mas que também acontece de forma presencial, no mesmo horário, às 19 horas, toda quarta. Então, aqueles que estiverem passando por perto serão muito bem-vindos para conhecer a casa e vir estudar com a gente. Então, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá dar início ao nosso estudo de hoje. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6º do livro 2º, Vida Espírita. E no momento nós estamos no item em que Kardec trata sobre a escolha das provas. Olha que coisa importantíssima. Escolha das experiências que nós iremos na nossa jornada de aprendizado de espírito imortal, quais as experiências que nós gostaríamos de vivenciar para darmos prosseguimento nessa nossa jornada, nesse nosso desenvolvimento espiritual. Para que nessas experiências, essas provas, que nada mais são as experiências que nós vamos ter contato ao retornar através do processo reencarnatório, nós possamos adquirir habilidades, nós possamos ampliar a nossa consciência enquanto espírito imortal que somos. Então, como nós escolheremos essas experiências? Que tipo de experiência será aquela que será mais vantajosa agora, nesse novo projeto, nesse novo retorno? Kardec vai fazer as perguntas nesse item, escolha das provas, que vai tratar disso, as experiências que teremos no nosso retorno, no processo reencarnatório. E dentro desse item de escolhas das provas, nós já chegamos na pergunta 263, que é onde nós vamos iniciar hoje. Quem está chegando aqui por agora, vai aqui no canal, vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar, né, a sequência, para pegar a lógica, e o que foi que nós já refletimos anteriormente, a partir do que Kardec perguntou e a partir da resposta dos espíritos. Então, vamos lá? Pergunta número 263 do item Escolha das Provas. Kardec pergunta: o espírito escolhe o gênero de provas da nova existência imediatamente após a morte? Olha, que pergunta interessantíssima. O que é que Kardec quer saber? Desencarnou, chegou na dimensão espiritual, teve noção de que está desencarnado, imediatamente já vai escolher o gênero. Nós já vimos isso
nas respostas anteriores. A gente não escolhe e não define tudo que vai vivenciar. Quais são todas as experiências. É o gênero, o tipo de prova que eu quero na próxima etapa, no retorno, que tipo de experiência eu gostaria de ter. Então, a pergunta de Kardec, se imediatamente após a morte o espírito escolhe o gênero, o tipo de prova da nova existência, ou seja, quando ele vai voltar a reencarnar, que não é de imediato. Então, ele já chega, nem bem, tomou ciência de como foi, faz um balanço, já vai imediatamente escolher o tipo de prova da próxima existência, porque a antiga é que ele acabou de chegar no plano espiritual, porque está perguntando após a morte. Então, desencarnou, já deixa eu resolver logo aí, quando eu voltar, o que é que eu vou, que tipo de prova, que tipo de experiência. Essa foi a pergunta, agora vamos à resposta dos espíritos. Não. Muitos acreditam na eternidade das penas. Já lhe dissemos, é um castigo. Gente, que resposta é essa? Ah, esqueci de falar no início, mas a leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem aí do Livro dos Espíritos. Mas vamos lá entender direito essa pergunta. Como assim? É um castigo? Diz que Deus não castiga? Diz que não tem castigo? Como é que os Espíritos agora dizem que isso é um castigo? Não é isso que os Espíritos estão dizendo. Para isso que a gente estuda. Para isso que a gente vai refletir e não apenas pegar a resposta dos Espíritos e ai, meu Deus. Não, os Espíritos disseram que vai ser castigado, porque tem castigo. Vamos entender o que é que os Espíritos estão dizendo. Primeiro, Kardec pergunta se imediatamente, quando a gente retorna, a gente já escolhe o gênero. Não, lógico. Os Espíritos não poderiam responder de forma diferente. A gente nem se situou ainda, nem fez um balanço da última experiência em que foi que eu falhei, eu não cumpri aquilo que eu tinha pensado e planejado para aquela experiência. Como é que eu já vou chegar de imediato e já vou dizer, não, na próxima eu quero outra coisa? Sem ter nenhum tipo de reflexão, sem passar por nenhum tipo de análise do que foi que aconteceu, por que eu não consegui dar conta daquilo que eu tinha programado para esta que eu estou retornando agora. Então é lógico, e os espíritos não responderiam de forma diferente, que imediatamente após o desencarne, o espírito não já tem condição, a não ser que ele esteja lá num estágio de evolução, né? Numa escala espírita que já esteja lá de segunda classe, já para ir para a classe única. Mas não é essa pergunta que Kardec foi, senão ele teria feito de forma explícita. Ele quer saber, na maioria das vezes, como acontece normalmente, a gente chega imediatamente e já escolhe? Não. Agora os espíritos vão explicar por quê. Né? Não, porque muitos acreditam na eternidade das penas. Então, se eu desencarno com a ideia de que as coisas que eu fiz nessa última experiência que eu tive não foram coisas legais. E na minha ideia, se eu faço o que é certo, eu vou para um lugar bom. E se eu faço o que não é bom, eu vou para um lugar ruim. Porque a eternidade das penas, em que eu não tenho a possibilidade de refazer os meus equívocos, porque se eu errei, eu já vou ser condenado ao inferno. Essas pessoas, elas vão estar presas nessa ideia de penalidade, nessa ideia de que elas precisam passar por um sofrimento, por terem feito coisas equivocadas. Então, elas vão estar presas nessa ideia de penalidade, de uma penalidade que é eterna, porque se você vai para o inferno,
Se você vai para uma área de sofrimento, você não tem como sair dela, porque você precisa expiar. Você necessita sofrer para sair dessa condição. E só se dá através do sofrimento. Por isso, eternidade das penas. Eu vou ficar preso nisso aí, não vou ter condição nenhuma. Porque na minha cabeça, a minha consciência não aceita essa ideia de que o que eu fiz foi por ignorância, por não entender ainda o que é melhor para mim, para o meu crescimento. Então, foi uma perda de tempo, na verdade. O que eu fiz foi perder tempo nessa experiência que eu passei, estou retornando, e que agora eu tenho aqui me preparar para que, ao escolher de novo, eu escolha um cenário que vai ser favorável a que eu consiga suprimir essa ignorância e entender aquilo que é melhor para mim, enquanto espírito imortal que sou, e aproveite melhor as experiências que esse novo aprendizado me ofertará. E que eu escolha melhor, para que eu não perca a oportunidade, para que a minha encarnação, para que eu não vá perder tempo de novo, vindo, programando, dizendo que eu vou fazer isso ou aquilo, não aproveite e vá perder tempo, porque na verdade o que acontece é isso, porque todos nós chegaremos lá. Então, quando os espíritos dizem isso é um castigo, porque é o que a pessoa acredita que é. É o que o espírito acredita que é. E isso se configura para ele um castigo. Esse momento de sofrimento que lhe é autoimposto, porque ele mesmo, por sua ideia de sofrimento e eternidade, é porque olha o que os espíritos dizem, acreditam na eternidade das penas. Acreditam numa coisa que não existe. Quando, na verdade, você tem que retornar para o plano espiritual e dizer assim, o que foi que eu fiz dessa experiência? O que foi que eu consegui aproveitar desse tempo que eu estava lá, das oportunidades que eu tive, dos cenários em que eu estive envolvido, que foram configurados por mim mesmo e pelas minhas escolhas? Deu para aproveitar? Será que eu não poderia ter feito muito mais? Será que eu não poderia ter investido mais na ampliação da minha consciência, no desenvolvimento de habilidades que vão fazer com que eu, espírito, avance no meu processo? E eu fui atrás de coisas que não me agregaram nada, que fizeram com que eu ficasse praticamente no mesmo lugar. Então é essa a reflexão. E os espíritos dizem, é essa condição que se configura para o espírito um castigo, por ele crer no castigo, por ele crer que para sair dessa pena tem que ter o sofrimento. Então, isso por si só já é um castigo autoimposto, não pela espiritualidade, não pelo divino, mas pelo próprio ser, que tem aquela noção de que não fez o que deveria. Por quê? Porque nós temos um impulso divino dentro de nós. O Criador não nos deixa nesse aprendizado soltos, sem condições da gente refletir se a gente está fazendo melhor ou não. Porque o impulso dele permanece dentro de cada um de nós, justamente para fazer com que a gente chegue nessa reflexão e diga, acho que não foi uma boa coisa as escolhas que eu fiz. Então, é o próprio espírito que, por sua consciência culpada e uma consciência que acredita em penas eternas e em que é o sofrimento que redime e não o aprendizado, e não o diminuir a ignorância que nos faz fazer escolhas equivocadas e não perceber o que é o melhor caminho para a gente, por isso simples e ignorantes. Para ampliar a consciência, para diminuir essa ignorância a partir das experiências.
E o divino nos deu o maior presente que ele poderia. A ignorância nos redime. Nós nos equivocamos porque ainda não entendemos o que é melhor para nós, para o outro e para a coletividade onde nós estamos inseridos. A partir do momento que a gente consegue vencer essa ignorância, desculpem, não tem pena eterna, não tem castigo, não tem sofrimento. Porque eu entendo que foram escolhas equivocadas, que não me levam para onde eu quero chegar, e aí eu decido modificar essa rota e fazer diferente. Então, com relação à resposta 263, não é imediatamente quando a gente retorna ao plano espiritual. Primeiro que a gente não tem condições e que na maioria das vezes os espíritos estão presos a uma necessidade de sofrimento como meio para reparar o que ele sabe que fez de forma inadequada. Isso é o castigo autoimposto. Não é por ninguém. Não é por nenhum assembleia. Não é por ninguém. É a própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, que nos cobra. Ok? Mas nós vamos à pergunta 264, quando ele diz assim, Kardec. O que orienta, então, o espírito na escolha das provas que pretende passar? A gente já sabe que não vai ser imediatamente depois de que reencarnar. Kardec, tá, tudo bem. Então, quando ele puder fazer isso, no tempo que for, o que é que vai orientar para que eu diga assim, essa será a melhor prova, eu prefiro a melhor experiência. Quais serão as melhores experiências? O que é que vai me orientar? O que é que vai me dar a luz para que eu defina que tipo de experiência eu vou querer? Pergunta de Kardec, vamos à resposta dos espíritos. Ele escolhe as que podem servir-lhe como expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo progredir mais rapidamente. Alguns podem impor-se uma vida de misérias e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros, por meio das tentações proporcionadas pela fortuna e pelo poder, bem mais perigoso pelo abuso e o mau emprego que lhes poderão dar, e pelas mais paixões que possam desenvolver. Outros, enfim, querem provar-se pelas lutas que têm a travar no contato com o vício. Resposta extensa, né? Mas vamos lá. Vamos aos poucos. O que é que vai orientar a escolha que pode servir-lhe como expiação? Por quê? Porque na maioria das vezes a resposta anterior já nos sinaliza, nós temos a ideia de que é através do sofrimento que eu vou reparar. Não do aprendizado, não da diminuição da ignorância. Ignorância no sentido do que é o que eu ignoro que é melhor para mim. Mas para a ideia de que se eu fiz algo, eu tenho que passar por um sofrimento, eu tenho que passar por adversidades para que eu me redima pelo sofrimento. Então, quando se tem essa ideia, o espírito, se ele tem esse pensamento, se o seu nível de consciência acredita nessa pena eterna, nesse sofrimento como redenção da ignorância que a gente tem que administrar, trabalhar, vencer, então eu vou escolher expiações, né? Segundo a natureza das faltas, ou seja, aquilo que vai me fazer progredir mais rápido, como se sofrimento, como se dificuldade fosse fazer com que a gente avançasse mais, gente. Nem sempre, não é essa regra exata, não é assim. A gente pode adiantar muito entendendo e dizendo assim, agora eu já sei, captei o que é que eu preciso investir nisso.
Eu preciso investir na ampliação de minha consciência, em saber aquilo que é adequado para mim e para o outro, e o que é inadequado para mim e também para o outro. Naquilo que não me faz bem, mas que também não faça mal ao outro. A gente avança muito mais. É assim. Mas quando eu estou na ideia de que o sofrimento redime e me faz avançar, eu vou escolher provas que vão me impor uma vida de quê? Misérias, privações. Porque se eu suportar isso com coragem, se eu aguentar até o fim, eu dou uma avalancada. Não tem que ser isso. O divino não quer, o Criador não nos fez para sofrer, muito pelo contrário, foi para que a gente fosse feliz. Isso é escolha nossa, tá aqui dizendo, ó. Por isso que é a escolha das provas. Por isso que não vai ter ninguém que vai dizer, você vai ter que passar por isso, você vai ter que sofrer aquele... Nada disso. Isso é uma ideia que eu tenho, um pensamento de que é pelo sofrimento, então eu vou querer escolher pelo sofrimento. E quanto mais sofrência, mais Pablo aí, quanto mais sofrência, eu vou achar que eu vou andar mais rápido. Eu vou caminhar, eu vou ter uma ascensão pelo sofrimento. E aí eu vou escolhendo, às vezes, experiências de misérias e privações. E às vezes eu nem dou conta dela, porque eu estico tanto a corda que na hora eu acabo não dando conta. E olha que coisa interessante que a gente acha, né? Só quem vem com privações, com dificuldades é que tem prova difícil. Olha o que os espíritos estão dizendo. Outros fazem o contrário. Eu quero vir com fortuna, com poder, né? Para que essas tentações também me façam avançar. Porque eu vou utilizar bem esse dinheiro, esse recurso. Então, a tentação o orgulho, a vaidade que eu quero vencer para não usar só para mim, para não querer só para mim. Os espíritos dizem, ela é bem mais perigosa do que a da privação, e a gente acha que não, que a prova da riqueza é mais fácil, a da pobreza, da adversidade, né? É muito mais difícil, não, tá aqui, ó. Por quê? Porque às vezes a gente abusa no emprego, porque não tem nada de errado em ter recursos, em ter prosperidade, não tem nada de errado. É só o emprego que a gente vai dar, e às vezes é a prova mais difícil, porque o emprego que a gente vai dar vai fazer com que as nossas paixões, ou seja, aqueles sentimentos, orgulho, vaidade, né? Prepotência, poder, ao invés de trabalhar com esses recursos, dando um bom emprego, eu vou dar um mau emprego a eles. Então, eles acabam prejudicando. Então, os espíritos dizem, é uma prova mais perigosa do que a da privação e da dificuldade. E eles, para finalizar, dizem, tem outros que querem estar em situações, ou seja, provar-se pelas lutas que tem a travar contra o vício. Então, se eu tenho uma dificuldade numa determinada área, eu vou querer experiência justamente nessa área para que eu possa fazer uma prova a mim mesmo de que aquilo eu já dou conta. Então, se eu tenho, né, como a gente viu nas perguntas anteriores, muitas encarnações em que eu estou em determinadas situações de enganar, de tomar o que é do outro, eu vou vir junto, né? Eu vou vir em locais em que isso aí possa estar muito presente na minha vida, para que eu possa ver se realmente eu transformei essa inabilidade de lidar com isso. Eu não posso comer açúcar, então o que é que eu vou fazer? Eu não compro açúcar e ninguém em casa pode comer açúcar. Eu já resolvi o problema, eu já dou conta, eu entendi que eu não posso comer açúcar, beleza, já tá tranquilo para mim. Só que eu não compro açúcar e ninguém mais em casa pode comer açúcar, porque se eu ver o açúcar eu não vou resistir. Então, não, eu sei que eu não posso comer açúcar, eu entendo que é uma questão do meu organismo, pode ter ou não açúcar em casa, isso em mim está pacificado, está entendido, então eu não vou fazer com que todo mundo entre
na minha privação daquilo, para que eu não caia em tentação. Então, é isso que os Espíritos estão dizendo, né? Querer provar-se pelas lutas que tem a travar. Então, se eu tenho determinadas questões, inabilidades que eu preciso transformar, eu vou colocar no cenário das minhas experiências situações que eu conviva com isso, para que eu mostre a mim mesmo que eu já sei lidar com isso. E que eu não venci isso porque eu não vou ter contato mais nenhum com ele. Mas se algum dia aparecer na minha frente, eu posso cair em tentação. Então, significa que aquilo não está trabalhado em mim. Então, essas foram as respostas dos espíritos quanto à questão 263 e 264, para que não fique muito longo aqui, né? Eu já disse a vocês que lá na instituição nós também fazemos no trabalho presencial a mesma pergunta, e como lá no presencial nós temos várias pessoas que se expressam, para que a gente não fique em desacordo aqui, nós vamos parar aqui com a reflexão durante essa semana da pergunta 263 e 264. E na próxima semana, na quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui e de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, para darmos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 265. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos. E até a semana que vem.